Meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio, eu sou professor de concursos públicos desde 2001 e eu estou aqui para fazer um convite. Um convite que vai mudar a sua vida, um convite que vai transformar uma carreira, não é uma carreira brilhante, Caixa Econômica Federal, empresa pública federal com agências em todo o Brasil, não é? O que está saindo, as informações que nós conseguimos detectar junto a pessoas que trabalham, não é, próximos ou dentro da Caixa Econômica Federal, é que a Caixa Econômica Federal está com um projeto aí fantástico, não é? Já ouvi, não sei se é exatamente isso, mas mais de 5.000 agências, não é? O que é que isso significa? Isso significa muito emprego público, não é? Muitos empregados públicos deverão ser contratados. Imagina, você já viu quantas pessoas trabalham numa agência? E outra, não é? Olha, quando nós temos um concurso que contrata muita gente, foi o caso do concurso público para a Caixa e para o Banco do Brasil de 2012. Eu falava para todo mundo que eu passava, que eu conhecia na rua, no serviço, para os funcionários, desfalquei meu patrão, deixei sem 3 funcionários. Eu falava, presta porque a chance é grande, não é? Ai, professor, mas tem conhecimentos bancários. Ai, professor, mas tem atendimento. Ai, professor, tem português. Meu amigo, minha amiga, quando vão fazer um concurso público para contratar tanta gente, o examinador pega o nível da prova e joga lá para baixo. Não é? Por quê? Porque senão não contrata. Estudou, passou. Estudou, passou, grande oportunidade. Tem um candidato que passou no concurso, 3 meses estava tomando posse e já me trouxe a esposa para fazer curso comigo. Falou, olha, professor, minha esposa vai fazer porque agora vai ter concurso da Caixa e eu quero ela dentro da Caixa. Parabéns, somando os olerites, a melhor coisa do mundo. Então vamos ver aqui o que eu fiz. Para te motivar, eu trouxe algumas questões da Caixa Econômica Federal da última prova de 2012. A banca examinadora foi a Sesgran-Rio, não é? Nós vamos ver essas questões. E eu fiz questão de escolher algumas questões difíceis da Caixa Econômica. Vamos ver lá? Primeira questão, não é? Questão de Caixa Econômica Federal da parte do Estatuto, não é? Histórico da Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal... Opa, perdão, cadê aqui a questão, professor? Tá aí a questão. Olha aí. Questão da Caixa 2012. A Caixa Econômica Federal é alternativa A. Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Alternativa B. Autarquia Federal vinculada ao Banco Central do Brasil. Alternativa C. Instituição financeira vinculada ao Banco Central do Brasil. Alternativa D. Empresa pública vinculada ao Banco Central do Brasil. Alternativa E. Empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Não é? No primeiro momento você bateu o olho, lógico, você não viu o curso, né? Se você tivesse tido o curso, você teria visto isso aqui. Olha só, não é? Você teria visto a explicação do professor Marco Antônio. Dá uma olhada às características da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma entidade. Quando nós falamos que ela é uma entidade, nós estamos dizendo que ela é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que ela é formada por bens, direitos e obrigações. É uma pessoa jurídica que foi criada em 1861. Esta pessoa jurídica passou por várias transformações e a partir de 68 ela foi transformada numa empresa pública. Esta entidade está num setor da administração pública que é a chamada administração pública indireta, não é? Então a Caixa Econômica é uma entidade da administração pública, por isso quem quer trabalhar na Caixa Econômica, grande oportunidade, deverá prestar concurso público. Agora, embora ela seja uma entidade da administração pública indireta, mais especificamente, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, porque veja, mesmo a administração pública, nas chamadas empresas públicas, como é o caso da Caixa, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, como é o caso da Casa da Moeda, e mesmo em casos como Sociedade de Economia Mista, como é o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, do IRB Resseguros do Brasil, não é, adota o modelo de personalidade jurídica de direito privado, não é? Agora, a Caixa Econômica, ela é uma empresa
empresa pública. Por que ela é uma empresa pública, não é? Ela é uma empresa pública porque 100% do seu patrimônio é controlado pelo poder público, portanto, o capital 100% público. Então estão aí as características da Caixa Econômica. Você vai lembrar para a sua prova, não é? De Estatuto e Conhecimentos Bancários, que é uma entidade da administração pública, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, assim como é o Banco do Brasil também, é capital 100% público e é uma empresa pública. Vamos retornar à questão agora novamente, olha só. A Caixa Econômica Federal é o quê? É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Ela não é autarquia, você já teria eliminado de cara, não é? Ela não é a autarquia federal, não é instituição vinculada ao Banco Central. O Banco Central, meu amigo, minha amiga, Banco Central é uma autarquia poderosíssima, é a autarquia que autoriza a operação das instituições financeiras do Brasil e que fiscaliza as entidades do sistema financeiro nacional. A Caixa Econômica é uma empresa pública. Cada entidade da administração pública indireta, ela está ligada a um ministério. Ligado, o termo técnico jurídico, ela está vinculada. Tanto a autarquia Banco Central como a Caixa Econômica Federal estão vinculados ao Ministério da Fazenda. Então, por isso que a resposta aí só pode ser a resposta da alternativa, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Veja, o candidato, né, eu falei isso aí, menos de um minuto, bateu o olho na questão e responde a questão com tranquilidade. Vamos ver uma outra questão que eu trouxe para vocês para comentar? Olha só, a respeito da Caixa Econômica Federal, considere as afirmativas abaixo. Prova de 2012, hein? Prova de 2012, Sesgran-Rio foi a banca, não é? Ou é Sesgran-Rio, ou é FCC, ou é CESP. São as bancas tradicionais. E no nosso curso, nós vamos ver as 3 bancas. A respeito da Caixa Econômica Federal, considere as afirmativas abaixo. 1. A Caixa Econômica Federal está sujeita à fiscalização do Banco Central do Brasil. 2. A Caixa Econômica Federal é responsável pela definição da política de crédito do governo federal. 3. A Caixa Econômica Federal integra o Sistema Financeiro Nacional. Está correto que afirma-se, hein? Você já consegue aí visualizar pelo menos parte das respostas corretas, ainda que não tenha estudado. 3. A Caixa Econômica Federal integra o Sistema Financeiro Nacional. Ora, Marco, o Sistema Financeiro Nacional, sem que eu tenha estudado, ele é formado por todas as entidades que operam, não é, no mercado financeiro. Aquelas que fiscalizam e aquelas que fazem intermediação. Então, lógico que a Caixa Econômica é uma entidade que integra o Sistema Financeiro Nacional. Agora, as outras, Marco Antônio, não sei. Ah, mas espera aí, você falou que o Banco Central fiscaliza, mas calma aí, sem achismo. Vamos dar uma passadinha nos temas principais para entender essa pergunta? Olha lá, vamos voltar lá. Primeira coisa, não é? Como é que funciona o Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional, meu amigo, minha amiga, ele é formado por 2 subsistemas. Ele é formado pelo chamado subsistema normativo, alguns gostam de chamar de subsistema, não é, regulador fiscalizador, ou subsistema normativo fiscalizador, e pelo subsistema da intermediação. Qual é a diferença, Marco Antônio? O subsistema normativo é o subsistema que é formado por entidades que, o nome já está dizendo, normatizam e fiscalizam as entidades do sistema financeiro. Então, todas as entidades e órgãos que normatizam e fiscalizam as entidades do sistema financeiro nacional fazem parte do subsistema normativo. Por exemplo, Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, a SUSEP, a Previc, não é? São entidades do subsistema normativo, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Agora, o que é o subsistema de intermediação? Não é? Na outra ponta. O subsistema de intermediação, ele é formado pelas entidades, como o nome já está dizendo, que fazem a intermediação financeira. Marco Antônio, eu não estou entendendo nada. Pode ser mais JT? Claro que eu vou ser mais JT.
você pega o seu dinheirinho, não é isso, né? Não quer guardar no colchão de casa, pode ser que pega fogo, pode ser que alguém resolve levar esse dinheiro, ele sai voando sozinho, correndo, o que que você faz? Você procura uma entidade do sistema financeiro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Santander, você procura uma entidade, abre uma conta corrente ou uma conta poupança e deposita seu dinheiro. Primeira pergunta que eu faço, teu dinheiro fica lá parado? Dormindo? Claro que não fica lá parado. O que que o banco vai fazer com isso? Ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para terceiros. Vai cobrar os juros, não é pelo dinheiro emprestado, pelo serviço, não é, de administrar esse dinheiro e emprestar ele para terceiros e, logicamente, vai tirar parte dele, o spread bancário, e vai lhe pagar os juros pelo dinheiro que se estava na poupança. Conta corrente não tem juros, mas você também não paga tarifas, não é verdade? Tem as suas vantagens. Então, o banco operou como, não é? Ele captou o dinheiro que você depositou de um lado e emprestou para o terceiro que está do outro lado. Então, ele operou fazendo uma intermediação. Então, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco Itaú, na realidade são entidades intermediadoras do sistema financeiro, porque elas fazem a intermediação entre a ponta, não é, que está com recurso sobrando, não é isso, está superavitária, e a ponta que está deficitária, ou seja, superavitária, quem tem dinheiro demais coloca no banco, não é isso, para que esse dinheiro aplicado renda juros para ele, fortaleça seu patrimônio, e deficitária quem vai pegar o dinheiro para utilizar, para comprar um carro, financiar um imóvel, não é isso, né? Ou de repente alguma necessidade. Então, por isso que se fala, não é essa a definição. O Sistema Financeiro Nacional é formado pelo subsistema normativo, normatiza e fiscaliza, e pelo subsistema de intermediação, que faz a intermediação financeira. Para que você não esqueça, no subsistema normativo estão as entidades reguladoras e fiscalizadoras, entre as quais Banco Central, SUSEP, Previc, CVM e o órgão máximo do sistema, que é o Conselho Monetário Nacional. E na outra ponta estão as entidades intermediadoras, não é? Os bancos que eu já mencionei, não é? O Banco BNDES, as agências fomentos, as sociedades cooperativas de crédito e muitas outras entidades que operam no sistema financeiro. Nós vamos ver isso em curso, não é? Tá ok? Agora vamos voltar, né? Vamos ver um pouco mais de informação. Olha algumas entidades aí reguladoras, fiscalizadoras. O Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, não é? O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo. Ele é subordinado ao Ministério da Fazenda. Qual é o papel dele? O papel dele é normatizar. É ele que vai definir política da moeda, política monetária, ele que vai definir, não é, política de crédito, não é? Então esse é o Conselho Monetário Nacional. Depois nós temos uma autarquia aí que é a mais poderosa da República, que é o Banco Central do Brasil, que tem umas 10, 12 competências diferentes, não é? Mas eu só menciono duas para começar, não é? É ele que autoriza, não é, a criação de novas entidades financeiras no Brasil, e é ele que fiscaliza. Mas o Banco Central também opera como banco do governo, lá está a conta única do Tesouro, é no Banco Central que está o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, no qual se encontra os títulos da dívida pública da União. Bom, chega, Marco Antônio. A SUSEP é uma outra autarquia também que vai fiscalizar seguros privados, a área de seguros privados, as entidades que operam no setor, as entidades que operam com título de capitalização, as entidades que operam, não é, com previdência complementar aberta, PGBL, VGBL, que vão cair na sua prova, porque caem com frequência, mas é muito fácil. E, logicamente, eu coloquei o xerife do mercado de capitais, a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia, não é, que ela faz toda a fiscalização do mercado de capitais. Que mercado de capitais, Marco Antônio? Onde são negociadas ações, opções, contratos futuros, contratos a termos e muito mais, não é? E as entidades intermediadoras aí, não é? Bancos, nós temos bancos de desenvolvimento, temos bancos de investimento, não é isso? Temos bancos múltiplos, bancos comerciais, cooperativas de crédito, banco de desenvolvimento, né? Os bancos estaduais de desenvolvimento, não é? E as caixas, na verdade, no Brasil hoje nós só temos uma caixa, mas já tivemos muitas caixas. O estado de São Paulo foi o último estado a distinguir, não é, com uma caixa econômica estadual, chamava-se Nossa Caixa, não é? Hoje só temos a Caixa Econômica Federal, tudo bem? Não é? E olha aí o papel
papel do Conselho Monetário Nacional, não é? Conselho Monetário Nacional tem outras competências, mas eu coloquei 4 das mais importantes. Formula toda a política monetária do país, faz a formulação de toda a política de crédito, regula o valor interno da moeda, não é? Dá as diretrizes para a política monetária, portanto as políticas macroeconômicas, e regula o valor externo da moeda com relação ao quê? Com relação às moedas estrangeiras. Estou falando aí de câmbio, dólar, euro e outras maravilhas do mercado financeiro internacional. Tá certo? Agora eu já posso voltar para a minha questão, que caiu na Caixa de 2012, mas com algumas informações, não vimos nem muitas, não é? A respeito da Caixa Econômica Federal, considere as afirmativas abaixo. Não é? A Caixa Econômica Federal está sujeita à fiscalização do Banco Central? Lógico, ela faz intermediação financeira. Se ela faz intermediação financeira, ela é fiscalizada pelo Banco Central. Banco do Brasil faz intermediação financeira? Faz, Marco Antônio. Eu posso abrir conta, ter talão de cheque, depositar, pegar dinheiro e prestar. Então ela é fiscalizada também pelo Banco do Brasil. Não é a Caixa Econômica responsável pela definição da política de crédito do governo federal? Não, você acabou de ver que quem define essa política é o Conselho Monetário Nacional, olha aí, ele que formula a política de moeda, portanto ele define a política monetária do governo federal. E a Caixa Econômica, óbvio que integra o sistema financeiro nacional, né? Olha que questão fácil, né? Que questão tranquila, que caiu na prova de Caixa Econômica Federal. Vamos ver outra questão, não é? Olha só, uma questão de atendimento, atendimento que é uma ramificação do marketing. O que é o marketing, Marco Antônio? É fácil, é para você pegar a prova, meu amigo, e gabaritar, minha amiga, acertar, assegurar o seu futuro da Caixa Econômica Federal. Né? Atendimento, né? O que é o marketing? Primeiro, conjunto de atividades que buscam identificar as necessidades implícitas e explícitas do consumidor, não é? E identificar os meios de satisfazê-las de forma a fidelizá-lo, a criar uma relação de longo prazo. Os bancos hoje vêm investindo pesadamente em marketing de relacionamento, em telemarketing, em atendimento como forma de fidelizar o cliente. O cliente é a coisa mais importante que tem para o banco. Meu amigo, minha amiga, se não tem cliente, não tem banco. Não é? O cliente é o motivo da nossa existência. Não é? É isto que pensa, não é? Os estrategistas de marketing que operam não só nos bancos, mas em qualquer entidade hoje comercial que tem uma visão mercadológica, não é? Então eu tenho que pensar, na dúvida eu falo para o meu candidato, o cliente sempre tem razão, procura aquela resposta que está associada às necessidades do cliente. Vamos dar uma olhada na questão de atendimento da Caixa, olha aí, atualmente as estratégias mercadológicas dos bancos consideram que os clientes compram para satisfazer as suas necessidades. Nesse sentido, deve-se levar em consideração que na venda de produtos bancários, essas necessidades serão satisfeitas por, olha só que fácil, não é? Conhecimentos dos produtos ofertados, número de visitas dos clientes às agências, quer dizer, você vai muito à agência, por isso você procura produtos bancários, procedimentos técnicos operacionais, benefícios proporcionados aos correntistas ou apresentações eficientes de serviço. O que é que interessa ao cliente? Olha só, vendo atendimento à luz do marketing, conjunto de técnicas que buscam satisfazer o quê? Necessidades internas e externas dos clientes, criando uma relação de fidelidade com a marca. Qual é aquela que aponta isso aqui? Não é? O que é que ele está procurando? Conhecimentos dos produtos ofertados, número de visitas, procedimentos técnicos operacionais, benefícios proporcionados aos correntistas, apresentações eficientes. Qual alternativa se parece mais com atender às necessidades? Não é? É lógico, os benefícios proporcionados aos correntistas. Então, quando um cliente procura a minha instituição, ele não procura devido ao meu charme, beleza, elegância, não é? Ele não procura porque eu vou explicar melhor para ele. Logicamente que a credibilidade, a boa vontade fazem parte do atendimento e são essenciais, mas ele vai procurar a minha entidade para satisfazer as necessidades dele, para satisfazer um problema dele, não é? Então eu tenho que gerar o que para esse cliente? Eu tenho que gerar o que? Benefícios. Benefícios. Olha que fácil, questão de atendimento Caixa Econômica Federal. Vamos ver mais uma questão de Caixa Econômica Federal em atendimento. Olha só, o nível de satisfação dos correntistas de uma agência bancária será alto quando o serviço oferecido estiver de acordo com
a atuação da concorrência, então quer dizer que você ficou satisfeito porque o banco atua como os concorrentes? Você fica comparando obsessivamente que nem um louco os concorrentes? A localização da agência, é isso que é o principal para você escolher um banco, não é? Motivação dos bancários, então se o bancário está motivado, não é? Então isso vai me satisfazer, não é? Exigências da legislação, não é? Então tá, o meu nível de satisfação está associado às exigências. O cidadão médio, o cliente médio não está nem interessado em saber qual é a legislação. Ele apenas está interessado em proteger o seu patrimônio e expectativas do cliente. Então, novamente, o nível de satisfação dos correntistas de uma agência bancária será alto quando o serviço oferecido estiver de acordo com o quê? Com as suas expectativas, não é isso? Não gira tudo em torno do atendimento às necessidades do cliente? Então está aí a resposta para a questão, mais uma questão de atendimento da Caixa Econômica Federal. Na dúvida, sempre o cliente tem razão, viu? Não é? Lembre-se disso que você acerta a questão. O mundo gira em torno do cliente e os bancos cada vez trabalham atendimento personalizado, gerente para sua conta, não é liga para comunicar, não é que teve um problema na sua conta, ou um cheque devolvido, não é ou se pode descontar um cheque, é uma forma de cativar o cliente para criar uma relação de longo prazo e o banco logicamente vai lucrar com essa relação no longo prazo, oferecendo produtos e serviços, por isso que cai atendimento. Agora, conhecimentos bancários, vamos ver questão de conhecimentos bancários? No ato da abertura de uma conta corrente, os bancos devem apresentar aos clientes todas as condições básicas para movimentação e encerramento da conta. Essas condições devem constar obrigatoriamente. Você vai abrir uma conta. O banco tem que te mostrar as condições, tanto para a abertura como para o encerramento. Exigência do Código de Defesa do Consumidor. As regras devem ser claras. Né? Aonde ele vai constar, não é, essas informações? No folheto de propaganda do banco? No contrato de abertura da conta corrente, no site do banco, então você vai abrir, não é a sua conta pelo site do banco para consulta de todos os interessados, não é muito generoso isso. Na intranet do banco para consulta dos funcionários ou proposta para cadastro do Banco Central. Meu amigo, minha amiga, muito fácil. Se você vai abrir uma conta corrente, não é? É uma relação entre uma pessoa física, você, e uma pessoa jurídica, que é o banco. E como é que eu vou formalizar essa relação jurídica? O banco vai entrar como prestador de serviço, ele vai oferecer para você conta corrente, talonário cheque, cartão de crédito, não é? Uma determinada um conjunto de pacotes de produtos bancários. Como é que você vai se formalizar, vai formalizar essa relação? Onde é que estão as cláusulas disso? No folheto de propaganda, não é? Olha lá novamente no folheto de propaganda, não! No site do banco, não! Qualquer relação entre duas pessoas, a pessoa jurídica e a pessoa física, eu vou formalizar por meio de um contrato. Qual é o contrato? Proposta pelo cadastro para o cadastro do Banco Central? Não. Intranet, não. Então você já sabe a resposta. Contrato de abertura de conta corrente. Olha que questão fácil, olha que questão tranquila, que caiu na prova de Caixa Econômica. Vamos mais duas questões aí, não é? De conhecimentos bancários, só para dar uma finalizada e para você ver como foi fácil a prova. Pelo amor de Deus, né? Não definiu a sua carreira? Pensa com carinho. Caixa Econômica Federal é uma grande oportunidade, viu? Não é? Primeiro ano vai ter aquela remuneração estabelecida pela Caixa Econômica Federal, não sei quanto está aqui, mas está próximo de R$2.000, mais ticket de refeição e tudo mais, mas depois você pode fazer carreira, vai chegar a gerente, pode chegar a superintendente. Superintendente nesse país de banco, meu filho, não ganha menos que 14 mil, tá certo? Não é? Em regra geral é isso aí, é nessa faixa, gerente, 7, 8, 9 mil reais, uma carreira brilhante numa entidade estável, numa entidade, não é? E você sabe, é do Estado, o mundo afunda e o Estado fica, não é isso? Caixa Econômica Federal, ela é protegida, viu? Pouca gente sabe, pelo Tesouro Nacional. É a menina dos olhos da União, né? A aluna me perguntou uma vez, mas professor, tem perigo de privatização? Nunca! Nunca! Ela que centraliza o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a administração do FGTS, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, pagamento de abono salarial, a Caixa Econômica, ela oferece produtos bancários e ela presta serviço de natureza social e pública. Bolsa Família, ProUni, né? Caixa Econômica é uma mãe nesse país. Toda a política imobiliária desse país passa pela mão da Caixa Econômica. Então veja o tamanho da potência. Vamos ver outra questão de Caixa Econômica Federal 2012? O cheque, né?
né, gente? O cheque é considerado pelo Banco Central uma ordem de pagamento à vista e um título de crédito com as características peculiares. O cheque cruzado, por exemplo, poderá ser pago somente em forma alternativa A, depósito em conta. Alternativa B, documento de crédito, DOC. Alternativa C, saque direto no caixa. Alternativa D, ordem de pagamento. Alternativa E, transferência eletrônica direta, o famoso TED-DOC, como é conhecido, não é? Ora, você já deve saber a resposta, não é? Nem expliquei nada, mas você deve saber a resposta, por quê? O cheque, não é? É uma ordem de pagamento à vista, isso está na própria lei do cheque, não é? É uma ordem de pagamento, e no site do Banco Central também, uma ordem de pagamento à vista, das mais populares hoje. Quem vem substituindo o cheque, não é? No comércio é o cartão de crédito, mas mesmo assim, o Banco Central, não é? Afirma que no Brasil, por dia, são produzidos tantos cheques que, se forem empilhados, dá exatamente o prédio do Banco Central que está em Brasília, na capital federal. Olha quanto cheque é produzido. Ou o cidadão paga, em regra geral, ou dinheiro, ou cheque, ou cartão. Não é isso? Cartão débito automático ou crédito, né? Então é uma ordem de pagamento à vista. É um título formal, não é? Tem que ter, como consta na lei do cheque, não é? O valor do cheque em valor numérico, em valor por extenso, acima de R$100, tem que ser nominal, não é? Então vai passar um cheque Marco Antônio acima de R$100, não é? Cheque de 150 mil reais, não é? Marco Antônio S. Oliveira, não é isso? Para mim, muito obrigado. Não é isso? Tem que colocar a praça onde você está. Estou emitindo aonde? Manaus? Manaus. Não é a data, não é o mês, o ano certinho, a assinatura. Hoje no cheque vem também o seu CPF, vem o seu RG, tá ok? Então esse é o cheque agora. Cheque nominal, não é? Depois eu vou falar um pouquinho porque tem a ver com a relação do endosso, não é isso? Agora, quando eu falo cheque cruzado, não é? O que eu fiz no cheque cruzado? Eu fiz isso aqui, olha só. Não é? Eu cruzei o cheque, olha só, está cruzado. Nessa situação, não é? Quem está portando, o portador que está portando o cheque, ou se é um cheque nominal, ele não pode sacar na boca do caixa. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que depositar o cheque, não é? E qual é a resposta, então, se ele vai ter que depositar o cheque? Olha só lá, o cheque é considerado pelo Banco Central uma ordem de pagamento à vista e um título de crédito com as características peculiares. O cheque cruzado, por exemplo, poderá ser pago somente em forma de... Você já sabe a resposta, né? Depósito em conta. Depósito em conta é a única forma de receber um cheque que está cruzado, né? Mas vamos dar uma voltadinha aqui, porque você já viu que eu passei aqui. Fiz um resuminho do cheque. Opa! Não é? Depósito em conta, me desculpa, olha a resposta aí, não é? Agora eu vou voltar aqui novamente, olha, para você ver algumas características do cheque. É título de crédito, título de crédito, é ordem de pagamento à vista. Mas eu dei cheque pré-datado, o Banco Central vai falar categoricamente. Não é? Quem está com cheque pré-datado, por uma questão de boa-fé, vai soltar o cheque na data, mas ele já pode soltar o cheque agora, ele já pode ir na boca do caixa. E se for cruzado, ele vai fazer o depósito agora. Não importa se o cheque está bom para, não é? 12 de julho de 2014, não é? Tá certo? Eu recebi muito cheque pré-datado, não é? Tinha por prática, quando atuava no comércio, sempre respeitar o cliente, porque você tem que preservar o seu cliente, não é? Mas já tive o dissabor, não é, de soltar cheque pré-datado e de soltar antes do prazo. O que a gente faz? Sempre tenha o dinheiro em conta corrente, não é? Nunca contar, eu vou soltar o cheque pré-datado, porque não vão soltar. Lamentavelmente, existem pessoas que não têm ética ou na hora do desespero soltam o cheque, tá ok? Tem natureza de título de execução extrajudicial, você não precisa recorrer ao Poder Judiciário, basta protestar se o cheque for sem fundo, não é? Pode conter o endosso em branco ou endosso em negro. Então eu recebi um cheque, não é? Um cheque abaixo de R$100, mas ele está nominal. Fiz o endosso em branco, quer dizer, quem poderá descontar? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Agora, se eu fizer o endosso em negro, não é? Então eu recebi o cheque no meu nome, né? O cheque de R$80, mas o titular do cheque resolveu fazer cheque nominal Marco Antônio, não é? E o que eu fiz? Eu não quis ficar com o cheque, passei para outro, também acho
Meio complicado, mas o comércio faz muito isso. São as práticas do comércio, né? Passou o cheque para frente, o que tem que fazer? Um endosso negro, não é isso, né? A beneficiar a uma outra pessoa, tem que ter o nome da outra pessoa e a regra geral é atrás do cheque. É o chamado endosso em negro. O endosso, regra geral, é atrás do cheque, não é? E tá certo? E pode ser cruzado. Então estão aí algumas das características, tem outras características que nós veremos aí ao longo do curso, né? Olha aí a Lei 7.357/85, artigo 1º. Essa lei é conhecida como a lei do cheque, não é? Inciso 1, a denominação cheque inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido. Inciso 2, a ordem condicional de pagar a quantia determinada. Inciso 3, o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar o sacado. Se o meu cheque é do Bradesco, o sacado é o Bradesco. Se o meu cheque é do Banco do Brasil, o sacado é o Banco do Brasil. A indicação do lugar de pagamento, a indicação da data e lugar de emissão e a assinatura do emitente sacador, porque senão o cheque não tem valor, tá ok? Já vimos aí o cheque cruzado, né? Mais uma questão de Caixa Econômica Federal para você ver como a prova foi fácil e a próxima prova, anota o que eu tô falando, professor Marco Antônio, viu? Desde 2001 trabalhando em concursos públicos, vai ser fácil, tá ok? Vai prestar prova, leva a esposa, namorada, namorado, tá certo? Aquele cunhado que não quer nada com a vida, leva ele também, porque você se livra dele. Ele vai passar na caixa, lógico, pega no pé dele para estudar, porque se não estudar não tem jeito. Vai passar da caixa e nunca mais vai pedir dinheiro emprestado para você, tá certo? Mas vamos ver aqui outra questão, olha só. O Sistema Financeiro Nacional, Caixa Econômica, conhecimentos bancários. O Sistema Financeiro Nacional é composto por diversas entidades, dentre as quais os órgãos normativos, os operadores e as entidades supervisoras. O que é entidade supervisora? É a entidade que fiscaliza. A entidade responsável pela fiscalização das instituições financeiras e pela autorização do seu funcionamento eu não vou nem ler o resto da questão, eu me nego a ler o resto da questão porque você já sabe a resposta. Falei para você, não é? Entidade que autoriza o funcionamento e fiscaliza. É uma autarquia poderosíssima, inclusive, tem poder para extinguir as entidades do sistema financeiro, né, de maneira extrajudicial, sem recorrer ao poder judiciário. Não é? Já extinguiu vários bancos nesse país. Logicamente que a preferência é sempre socorrê-los, porque você não está socorrendo o banco, você está socorrendo o correntista, está socorrendo o seu aplicador, o seu investidor, não é? Banqueiro, já dizia meu pai, nunca fica pobre, mas se o banco quebrar, quem perde? Quem perde é o correntista, quem perde é quem tem poupança, tá certo? Apesar de mecanismos de proteção, como a FGC, não é? E outros que também caíram na prova da Caixa Econômica. A entidade responsável pela, o que mesmo? Ah, professor, eu já esqueci, o senhor falou tanto, fiscalização, não é pela autorização. Falou fiscalização e autorização, você já sabe, não é Conselho Monetário, muito menos o FMI, que nem faz parte do Sistema Financeiro Nacional, nem o Conselho Nacional dos Seguros Privados, nem o BNDES, é o Bacen, não é isso? É o Banco Central, olha só o Banco Central, não é a Lei 4595 aí, não é a competência, algumas das competências do Banco Central, que eu não vou ficar me demorando aqui, você já sabe a resposta. Então está vendo, meu amigo, minha amiga, não é? Olha lá novamente a resposta. Foi rápido, não é? Às vezes eu vou rápido, não é? Você viu que é tranquilo. Mostrei para você questões da Caixa, de estatuto histórico da Caixa, questões de atendimento, 2 questões e 3 questões de conhecimentos bancários, para você ver que é fácil, é uma grande oportunidade. Eu sempre falo para todos os jovens e também para as pessoas maduras, a gente não pode deixar de dar uma boa oportunidade de passar. Por quê? Quando virá outra igual, não é? Eu dou aula aí só para concurso público desde 2001, não é? Antes, desde 96, eu sou professor. E eu vi poucas oportunidades, como no ano passado com a Caixa e Banco do Brasil, e essa nova grande oportunidade da Caixa Econômica Federal. Tá ok? Desejo a você uma boa sorte e muita felicidade, não é? Tá ok? Que Deus te acompanhe. Até mais.